Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Vem para a gente dar continuidade ao nosso estudo, né? Vou falar sobre o testemunho de João Batista, capítulo 3 do segundo Evangelho de João. Você está preparado? Já está preparada? Chega mais aqui para a nossa sala, essa sala tão abençoada. Eu gostaria muito, antes de começar, fazer uma pequena oração. Vamos orar? Vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor que faça a diferença nas nossas vidas e que Ele possa trazer paz, harmonia, que Ele possa trazer para a gente a clareza no conhecimento da palavra dEle e que a gente possa prosseguir em frente, sempre aprendendo com Ele e que Ele traga saúde para todos nós, tá certo? A diferença é de grande importância para as nossas vidas. Devemos entregar o nosso ser, o nosso querer nas mãos do Divino Espírito Santo, que é o Senhor Jesus, tá certo? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento em que nos colocamos diante do Senhor pela nossa fé, viemos te pedir, Senhor, que o Senhor faça a diferença em nossas vidas. Que o Senhor faça a diferença no nosso viver. Pai, o Senhor prometeu que iria fazer a diferença entre o justo e o perverso. Então, Senhor Jesus, faça a diferença, Senhor, faça a diferença nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos, no nosso deitar, no nosso levantar, na nossa saúde, Senhor. Ó Pai, faça a diferença, Senhor, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual. Só o Senhor pode fazer isso, meu Deus. A sua palavra diz que estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Está dito em 2 Coríntios, Senhor. 2 Coríntios, o Senhor diz isso. E nós cremos, Senhor, na tua palavra. Temos fé que há de se cumprir, que o Senhor há de fazer a diferença. Faça a diferença na nossa saúde, Senhor. Faça a diferença no nosso esclarecimento quanto à sua palavra. Que nós possamos ter esclarecimento, que a gente possa entender o que o Senhor quer transmitir através dos profetas, Senhor. Pai, peço-vos que o Senhor nos encaminhe pelo melhor lugar, Senhor, pelo aquilo que o Senhor acha que é melhor para cada um de nós. Entregamos as nossas vidas na sua mão. Sabemos que o Senhor fará a diferença, que a diferença que o Senhor prometeste, que o Senhor haveria de fazer, o Senhor há de fazer entre o justo e o perverso. Então, Senhor Jesus, mostra esse diferencial nos nossos caminhos, nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos, nos nossos familiares, na nossa saúde, Senhor, em tudo que diz respeito à nossa vida. Entregamos tudo nas suas mãos, na certeza, Senhor, que o Senhor fará o melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Que assim seja. Então, estamos aqui prontos, né, para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Parei no versículo de número 21 do capítulo 3 do segundo Evangelho de João e vou dar continuidade aqui, vou ler do versículo 22 até o versículo de número 36, tá certo? Depois eu venho com a explicação. Você que não me conhece, eu sou Elizabeth Guilhermino, tá? Elizabeth Guilherme. E eu estou aqui sempre trazendo uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra amiga para vocês, tá? Espero que você goste e que você se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Você é muito bem-vinda aqui à nossa sala, tá? Essa sala tão abençoada, tão cheia da graça do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de compartilhar a palavra e também, de dar um likezinho. Aperta aí nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você
gosta do que você ouve, do que você vê aqui, tá certo? Seja você um evangelista, levando a palavra amiga, a palavra de fé para alguém. Deus prova o seu amor para com ele através do seu compartilhamento, tá certo? Um grande beijo para você e vamos aqui dar início ao nosso estudo. Então, no versículo de número 26, capítulo 3 de João, diz assim: Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, senão lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhos de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. E diz mais assim, versículo de número 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos entender quanto a isso aqui. Veja bem, aqui no versículo de número 19, eu vou vir desde um pedacinho de cima, tá? Fala sobre a única razão que leva uma pessoa a padecer eternamente, que é o seu amor, né, à vida pecaminosa. Aquela pessoa que está acostumada a pecar e que já nem tem vergonha dos seus erros, essa pessoa perecerá, com certeza. Então, a luz é o próprio Deus revelando por meio da sua palavra e dos seus filhos. Embora seja tão preciosa, essa luz tem sido desprezada por aqueles que amam as trevas. Muitos, né, não têm vergonha dos seus erros, né? Erram e permanecem nos erros. E diz também no versículo de número 26 sobre partidarismo. Então os discípulos de João Batista, que queixavam-se entristecidos, né, diante do êxito do ministério do Senhor Jesus, com isso eles mostraram que comparavam a popularidade do Salvador com a de João Batista. Então, devido a essa preocupação, João os repreendeu, né? João chamou a atenção deles. No entanto, se as palavras deles tivessem caído em ouvidos desatentos espiritualmente, poderiam instigar ciúme e rivalidade. Poderia haver muitos ciúmes e rivalidade. Isso traz um alerta para todos nós que somos servos, que se protegem, que nos protegemos dos inimigos, né? Ou até de coisas estranhas, de pessoas estranhas. Mas não percebemos que o diabo pode suscitar palavras traiçoeiras, vindas até mesmo
de amigos, com o objetivo de contaminar, dividir e difamar a obra de Deus. Bom, eu estou lendo isso aqui. Então aqui ele está dizendo que o diabo ele pode vir até através do seu amigo, um próprio amigo seu pode se deixar levar, né? Ter deixado alguma brecha, e aí o diabo entra nele e ele usa palavras que pode contaminar todos os outros. Também, veja bem, né, esse testemunho de João Batista, Deus, ele quer mostrar para a gente que nós sabemos que Deus nos deu um livre-arbítrio para que a gente venha tomar as nossas decisões, para as nossas tomadas de decisões, né? Mas existem pessoas que por falta de temor, né, por falta de respeito para com o Criador, padecem porque elas se mantêm numa vida de pecado. Ela erra e já nem tem vergonha dos seus erros, né? Não se importa se está pecando ou não, ela permanece naquela vida pecaminosa. Então o evangelho, aqui no caso o evangelho de João Batista, né, ele tem como o principal assunto aqui falar sobre a divindade de Jesus como Filho de Deus, sendo falando que Jesus ele veio amando do Pai, né, de Cristo, em vida, como ser humano, para que o Espírito Santo, por meio do ensinamento dele, viesse habitar em outras pessoas, você entende? Onde, quando o Espírito Santo habita em uma pessoa, é importante que haja nessa pessoa uma comunhão verdadeira com Deus. Esse meu óculos, só Jesus, escorrega tanto. Então, é importante que a gente tenha essa comunhão verdadeira com Deus, você entende o que eu falo? Para que a gente possa transbordar do amor dele, do carinho, da generosidade, da misericórdia, do amor dele, né? Então, é necessário que a gente tenha essa comunhão para que a gente possa transbordar para o próximo e fazer como João Batista estava fazendo. João Batista, ele era quem batizava. É lógico que nós não vamos batizar ninguém nas águas, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Nós não temos essa autoridade de batizar ninguém. Só quem batiza agora, atualmente, é o Espírito Santo, através da sua comunhão com Deus. Então, aqui na história conta que Cristo era o esposo que revelava-se em Israel. Ele se revelava em Israel e dali para onde ele se revelou ali em Israel, ele se revelou dali para todo mundo, para todo o universo. E conta-se, né, conta-se não, o que é verdadeiro é que Jesus, ele responde falando que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E que ninguém vai ao Pai a não ser por ele primeiro. Primeiro tem que passar por Jesus, para depois ir até o Pai, né? E não, a não ser que, porque pode haver, tem que haver, né? Tem que haver, pode haver não, tem que haver uma comunhão, né, sincera e verdadeira com Jesus, para que este chegue até o Pai. Porque a palavra diz que ele é o Filho unigênito, que Jesus é o Filho unigênito, e quem cresce nele, quem crê nele, não perecerá, mas terá a vida eterna, porque só vai conhecer a verdade através de Jesus Cristo, Filho do Pai, né? Filho do Espírito Santo, né? O Deus que lá no trono fica a observar os seus servos aqui na terra.
Porque o conhecer, quando a pessoa conhece a verdade, quando a pessoa tem total sinceridade em tudo quanto à palavra do Senhor, essa pessoa ela será liberta, essa pessoa ela terá livramentos, essa pessoa terá saúde, essa pessoa terá tempos de abundância e de paz. Você entende o que eu falo? Então aqui o que me passou, segundo o Evangelho de João aqui, é que o principal assunto aqui é falar sobre a divindade, que é o Senhor Jesus Cristo, que vem trazer para a gente a verdade e a vida. E ele diz que só vai ao Pai, né, aquele que por ele passar, né, aquele que passar por ele. Então, a chave certa, o que se diz aqui a respeito, é falar que Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Você entende? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Que ele é o Filho unigênito. Você entende o que eu falo? Então é necessário que se entenda isso. Porque aqui ele diz assim, no versículo de número 29, ele fala que para exortar seus discípulos, João cita o exemplo de um casamento em que o Senhor Jesus é o esposo e a sua igreja é a esposa. Nós somos a esposa. Por isso, o profeta novamente enfatiza o seu único propósito e a sua alegria de contribuir como amigo e esposo. Dessa forma, João não busca popularidade, não. Ele é aprovado pela glória do Senhor, na glória do Senhor Jesus. Ele não procura glória pessoal, não. Ele tem satisfação em cooperar com Jesus quanto à verdade, né? Então, o verdadeiro servo, ele se satisfaz em honrar o seu Senhor, que é Deus, honrar ao Pai, né? Então, quando nós honramos ao Pai, o Pai nos honra. Você entende? Eu já falei isso muitas vezes e é bom que se repita, né? Devemos honrar o Pai para que o Pai venha nos honrar. Então, o amigo de Deus, que era João Batista, ele se regozijava em atender os interesses do Pai, né? Em promover aquilo que dava prazer a ele de falar quanto à palavra do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele veio do seio de Deus, né, lá do céu, do trono de Deus, para testemunhar sobre tudo o que ele viu lá no céu, né, e ouviu do Pai dele. Então, ele veio para falar, né, porque o Pai ensinou muitas coisas a ele, e ele veio trazer essa palavra de ensinamento para todos nós. Então, é dessa maneira que ninguém mais pode ficar sem entender, sem confiar no Pai, né? Sem confiar em Jesus. E aqui diz que os profetas, eles eram inspirados por Deus, mas o Senhor Jesus era a própria revelação deles. Você entende? Aí diz que devido à sua linguagem, que era divina, nenhuma palavra sua foi uma expressão puramente humana, não foi nada dito pelo homem, mas pelo contrário, todas elas manifestaram-se a essência de Deus, a essência do eterno Pai, do todo-poderoso Deus. Você entende? Deu para entender o que eu estou falando aqui? Então, no versículo de número 33, ele fala sobre que Deus é verdadeiro. É o que eu já falei aqui, né? Que Deus é a verdade, o caminho e a vida. Aí diz assim, todo cristão deveria atestar com sua própria vida que Deus é verdadeiro. Mas para isso, ele precisa crer plenamente nas Sagradas Escrituras e viver os seus ensinamentos. Porque somente a palavra de Deus, por ser dotada de poder, é capaz de criar, regenerar, erguer e sustentar um ser humano. Portanto, aqueles que se entregam ao Filho e ouvem o que ele diz,
provam que confia no seu caráter e no seu testemunho. Do outro lado, o que se pode fazer por aqueles que desprezam as palavras do enviado de Deus? O que se pode fazer? Só o Espírito do Senhor que pode atribuir, né, às pessoas, através da sua grandeza, através da sua majestade, através do seu poder, né, para se cumprir a obra numa pessoa que rejeita o Espírito de Deus. Você entende? Por isso devemos receber, ter essa comunhão com Deus com plena confiança que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tá certo? Você entendeu aqui? Quanto ao batismo, quanto ao testemunho dado por João Batista, ele falando de Deus, né? Ele fala quanto ao Espírito, né? Então a palavra-chave é o que é Jesus que responde que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você entende aqui? Deu para entender o que eu falei? Espero que você tenha entendido. Amanhã eu venho com o capítulo de número 4, que fala sobre a mulher samaritana. Não, a mulher samaritana não, a mulher de Samaria. Perdoe-me, tá? A mulher de Samaria. Eu venho falar sobre ela, quanto a cidade lá era uma cidade, né? Samaria era uma cidade. E aí eu venho falar para você quanto a isso, tá bom? Espero que você goste e volte aqui comigo a ouvir a palavra e se encher de fé, né? Crendo que só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só Ele vai poder resplandecer da luz dele sobre você, para que você venha desenvolver intelectualmente e em todas as áreas de sua vida, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!